Oi, 70 dias juntos aqui. Tô tomando sol, sabadão lindo. E eu abri aqui o livro agora. Nossa reflexão é: seja amigo do seu medo. Seja amigo do seu medo. De novo, o autoconhecimento chega nesse lugar, porque eu acho que se eu não tivesse investido em autoconhecimento, eu não teria acessado este lugar do medo, das minhas imperfeições, mas do medo. O medo, a gente pode ter medo do medo. Eu aprendi isso também, que o medo ele tem o seu lado bom. Assim como tudo, peraí, já olho para vocês. Assim como tudo, o medo tem uma função muito importante, que é de nos parar. Não sei se você lembra da reflexão de ontem, que fala sobre pare, leia a mensagem antes de enviar, né? E, nossa, passou uma borboleta linda aqui agora. E eu acho que o medo, ele tem essa função, né, na nossa vida, sobre você parar e refletir sobre aquilo, né? Como se eu tô assim, tá, vou pular desse penhasco aqui. Deixa eu avaliar os riscos, né? Deixa eu avaliar o terreno, deixa eu avaliar as possibilidades. Então, o medo, ele é muito importante. A gente sentir medo faz parte da vida e é importante. É importante incluir o medo. E fazer as pazes com o medo é o que nos leva a... Como eu posso dizer? Me fugiu a palavra, mas assim, a transitar, né? Do lugar para trás do muro para pular o muro. É onde a gente pode, como se eu estivesse num carrinho, eu imagino assim, de montanha-russa, lá no topo. Se eu não faço as pazes com o medo, eu não vou cair com o carrinho para depois levantar, sabe? E é uma frase muito clichê, mas para mim é muito real, que é: o medo nos paralisa. E o medo, de fato, nos paralisa mesmo. E posso dizer que numa grande maioria das vezes esse medo ele existe de uma forma idealizada, irreal dentro da nossa mente. A gente cria e constrói e tem medos por conta daquilo que vivemos, das nossas experiências. Muitas vezes medos são colocados em nós sem a gente nem querer e nem saber. Porque a gente cresceu num ambiente onde os nossos líderes, né, que aí pode ser os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos professores, alguém do nosso governo, as pessoas que nos criaram, elas diziam coisas, elas tinham os medos delas também. E muitos medos são passados de gerações em gerações, de pessoas em pessoas. E aí, se você não para refletir com o autoconhecimento na sua vida um pouco mais adulta, tenho certeza que se isso acontece na sua vida, você já deve ter limpado vários medos que não eram seus. Porque aí quando você para se refletir, para se conhecer e assim, será que isso é meu mesmo ou eu peguei esse medo de graça, veio de bônus? E fazer as pazes com o medo, dar as mãos pro medo, é o que me ajudou e que me ajuda a transmutar muitas coisas, a transitar de um lado para outro, a viver muitas vezes experiências incríveis que se eu tivesse deixado o medo me barrar, eu não teria vivido e não teria, assim, mudado completamente várias coisas na vida, né? Vou ler aqui uma parte do livro. Não devo temer. Ai, tá muito sol, gente. Queria olhar nos seus olhos. Tô olhando aqui, mas eu vou botar o óculos. Não devo temer.
O medo é o assassino da mente. Olha que forte. O medo é a pequena morte que traz consigo a aniquilação total. Vou enfrentar o meu medo. Vou permitir que ele passe por mim e através de mim. Essa palavra que eu queria lembrar, atravessar. Quando a gente é amigo do medo, a gente atravessa pelos desertos da nossa vida, que a gente tem muitos. E os medos, eles vão desde o mais pititicos, assim, dentro de casa, medo disso, medo daquilo, medo até, assim, os medos, inclusive, de crescer, o medo de ser adulto, o medo de ganhar dinheiro, o medo de barata, o medo de ter filho, o medo de pular, o medo de arriscar, o medo de amar, o medo de doar, o medo de receber amor. São infinitos os medos que nos impossibilitam de viver o extraordinário, de viver aquilo que realmente nos dá prazer na vida. E só o autoconhecimento, para mim, é o caminho de você acessar isso, né? Quais são seus reais medos, por que eles estão ali. Às vezes você nem sabe identificar que aquilo é um medo, né? Saber de onde vêm os seus medos pode ajudar a compreendê-los. É isso. E saber de onde vem não tem outro caminho a não ser se conhecer. Investir em ferramentas que vão te fazer olhar para dentro, que vão te questionar, e aí você ir para experiências e viver a realidade, e ver como você se comporta, e aí enfrentar situações, estar num modo de auto-observação muito forte na vida, porque aí tudo é como se eu saísse, o autoconhecimento nos permite sair da cena, olhar para nossa cena mesmo, que eu tô vivendo. Por exemplo, hoje eu tô vivendo aqui uma questão na minha vida. Eu saio de cena e eu me observo. Nossa, olha, eu tô reagindo assim. Eu tô reagindo assado. Nossa, eu ainda não dou conta de transpor esse medo, mas agora eu identifico esse medo. Então a gente vai, sabe, são camadas e camadas e camadas e camadas que existem em nós e no medo. E aí a gente, ao caminhar com o autoconhecimento, primeiro você não tem consciência, depois você ganha consciência, depois você ganha um pouquinho mais de consciência, depois você começa a identificar na vida quais situações que você sente aquilo, depois você passa batido porque ainda tá no automático, depois você já consegue perceber antes, quando você tá no meio da situação você já percebe, e assim você vai evoluindo. Enfrente os seus medos e você pode precisar de ajuda profissional, tá bom? Um beijo pra você.